Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, nós continuamos na liturgia de hoje a ler, nessa que é a penúltima semana do tempo comum, o texto do Apocalipse. É um texto denso de visões, não de visões que anunciam uma destruição, como muitas vezes é interpretado, mas que é um texto que é feito para suscitar a esperança. O vidente, João, ele escreve o Apocalipse para animar as suas 7 comunidades das ilhas gregas, para suscitar nelas a esperança, para dizer assim que nesse momento de perseguição em que eles não tinham mais esperança, a perseguição do imperador Domiciano, Deus não nos abandonou. Hoje então ele vê a porta do paraíso se abrir e ele é levado para o paraíso. E ali então ele tem uma visão muito ampla da glória de Deus. A visão começa com ele que vai ouvir a determinação. Sobe até aqui para que eu te mostre as coisas que devem acontecer depois dessas. E então ali no trono glorioso ele vê um ancião sentado. Aquele que estava sentado parecia uma pedra de jaspe e cornalina, ou seja, que era de uma beleza muito marcante. E este ancião é o próprio Deus. Ao lado dele, ele tem 24 tronos. E esses 24 tronos, por um lado, pode ser o símbolo de Israel, os 12 patriarcas, as 12 tribos, e o símbolo do novo Israel, os 12 apóstolos, ou então as 24 castas sacerdotais do tempo de Davi, que então seria o próprio povo de Israel, que ali está ao redor de Deus. Eles vestiam branco e tinham na cabeça uma coroa de ouro. Também estavam presentes os 7 espíritos e os 4 seres que são leão, o touro, um com rosto de homem e um com águia em pleno voo. O leão é o símbolo da força, o touro é o símbolo da fertilidade, o rosto de homem é a humanidade e a águia é a divindade, que estão ali oferecidas ao redor do trono de Deus. Mas também, quando se vai nas igrejas antigas, se vê frequentemente esses 4 elementos ao redor do altar, na zona do presbitério, que são também os símbolos dos 4 evangelistas. A tradição cristã adotou esses 4 seres vivos como símbolo dos 4 evangelistas, que é o início de cada um dos evangelhos. Se nós começamos do primeiro evangelho do Novo Testamento, naturalmente, o primeiro texto, que é aquele de Mateus, ele começa com a narração da genealogia de Jesus. Então, ele é simbolizado pelo homem. O segundo evangelista começa com a pregação de João Batista no deserto. O animal do deserto é o leão, é o símbolo do evangelista Marcos. O terceiro evangelho, ele começa com a visão de Zacarias no templo, que tem a anunciação do nascimento de João Batista. E o símbolo do templo era o animal que era mais oferecido, que era o touro. O quarto evangelista, ele começa com o prólogo do Evangelho de São João, que é o único que começa nos céus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava em Deus. Então é a águia. Assim, estão ao redor dos tronos de Deus os 4 evangelistas, aqueles que nos trazem a história do próprio Deus que é anunciada à humanidade. Mas ali eles estão diante de Deus e vão cantar um hino de louvor. Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que vem. Que é uma citação do texto da vocação de Isaías, mas que tem a sua complementação do Novo Testamento. E recordem-se que é este o texto que nós proclamamos depois do prefácio, quando começa propriamente aquela parte da anáfora, da consagração do pão e do vinho, a oração eucarística. E a eles se juntam depois os outros seres vivos ali presentes em um hino de louvor. Senhor nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criastes todas as coisas. Pela Tua vontade é que elas existem e foram criadas. O salmo de hoje é o salmo de louvor, o último do salmo da Bíblia, o salmo 150. Por 10 vezes tem um convite para a louvação. Louvai o Senhor Deus no santuário,
louvai-o com o toque da trombeta. E aí vem uma relação de outros instrumentos que se deve associar à voz humana neste louvor ao Senhor. Louve a Deus tudo que vive e que respira, tudo cante os louvores do Senhor. Jesus estava perto de Jerusalém e então ali eles pensavam que Jesus iria estabelecer o reino de Deus. E Jesus conta essa parábola. Uma parábola interessante que evoca também um texto do Evangelho de Mateus. Vai falar que um homem nobre partiu e chamou então 10 de seus empregados e entregou 100 moedas de prata a cada um deles. E falou: procurai negociar até que eu volte. Ora, quando aquele homem parte para ser coroado, aquelas cidades enviam uma embaixada para dizer que nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. O primeiro, quando ele se reúne para a prestação de contas, o primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. E ele então recebe o governo de 10 cidades. O segundo vai dizer que rendeu 5 vezes mais, ele recebe o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. Eu dizia que se recorda aqui de uma parábola do Evangelho de Mateus, que é a parábola dos talentos, que a reação também do terceiro servo é muito semelhante, como também de algum modo aquela do primeiro e do segundo servo. Por medo, ele esconde a riqueza que não vai render nada. Mas aqui o diálogo em Lucas com esse servo e a respeito dele é mais prolongado. Vai dizer assim: Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro num banco? E vai dizer que retirem dele aquilo que ele tem para dar àquele que já tem 1000. E os outros vão reagir: Senhor, este já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda. E aquele que não possui, até o pouco que tem vai ser tirado. E vai dizer: trazei-o aqui, matai-o na minha frente. Aqueles inimigos que não queria que ele fosse coroado. O texto termina, o texto lucano: Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Ora, a parábola é uma alusão clara da chegada de Jesus e da consciência do Messias, que ali, aquele que foi enviado para ser coroado rei, para ser o Messias, ele vai ser rejeitado pelos seus. O Salvador chega para a sua cidade e não é acolhido. Jesus tem a plena consciência de que chegou o momento de dar a vida do seu martírio. Já há muito tempo ele está anunciando nessa viagem que este fato vai acontecer. E ali com essa parábola, ele está dizendo ao povo de Israel que o Messias, o Salvador que foi enviado por Deus para reinar sobre o seu povo, um reino de justiça e de misericórdia, não foi acolhido pelo seu povo, pelo povo de Israel, ao qual o Senhor deu tantas graças, tantos bens, tantos dons, e que eles não souberam aproveitar para fazer frutificar os dons de Deus. Irmãos caríssimos, de certo que aqui essa parábola introduz o tema sobre o juízo do povo de Israel. Mas a parábola semelhante, aquela dos talentos do Evangelho de Mateus, com um teor muito semelhante, fala do modo como nós vamos prestar contas a Deus de todas as graças, de todos os talentos que nós dele recebemos. É o juízo para aqueles que receberam o Evangelho e todas as graças correlatas ao anúncio do Evangelho. Somos nós que devemos avaliar a nossa vida ao ouvir essa parábola e perguntar assim: o que tenho feito com tudo aquilo que o Senhor tem me dado? O que eu tenho feito para produzir frutos através das graças, dos dons gratuitos que o Senhor deu para cada um de nós? Na antífona da comunhão de hoje: para mim só há um bem, é estar com Deus, é colocar o meu refúgio no Senhor. É este bem que nós devemos procurar, é este bem que nós devemos desejar, para que não existam outros bens concorrendo com o Senhor na nossa vida. Tenham todos um bom dia.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.